Final do ano tá chegando e é a hora da gente falar das principais tendências de carreira para 2024. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast quinzenal, onde a gente fala sobre mercado de trabalho, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre tendências para 2024. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e se você já é ouvinte do Foca, desse podcast aqui sobre carreira, você já está acostumado no final do ano a ouvir sobre as tendências do próximo ano, que é tão importante, né, Lê, para quem gosta e para quem gostaria de ser protagonista da sua carreira. Mas saber o que vai vir no próximo ano é super importante para você planejar sua carreira agora em dezembro. Vou falar uma coisa, Bruna, pra você, que assim, a gente é meio arriscado, né, fazer isso, né? Porque a tendência, você tem uma tendência, desculpa aí a falar a palavra duas vezes, de errar. Que a gente não consegue, assim, prever o futuro. Eu tenho até medo de ouvir os episódios, tipo, de 2 anos atrás, principalmente antes da pandemia. Ainda bem que a gente não fazia no começo, né? Porque ninguém conseguia prever pandemia, ninguém conseguia prever guerra. Tem algumas coisas que a gente não consegue prever, mas tem algumas coisas baseado aqui em algumas matérias, no Fórum Econômico Mundial, do que você pode esperar. Então, assim, tem como ter certeza absoluta do que vai acontecer em 2024? Não. Mas a gente trouxe algumas informações que é aquela informação safe, aquela informação segura. Sim. Que mesmo se o cenário mudar, porque a gente sabe que o mercado de trabalho muda, você não vai perder, né? A gente não vai sair perdendo, né? O mercado de trabalho, ele é muito dinâmico. Então, sempre nós estamos com episódios novos, trazendo tendências e tendências. Por quê? Porque ele é dinâmico. Mas esses insumos, essas informações são importantes para você já ter uma ideia de como alcançar os seus objetivos profissionais. O que você vai precisar no próximo ano para você alcançar ali o teu objetivo, seja uma promoção, seja um novo emprego, uma recolocação no mercado de trabalho, o que for. E como a gente sempre começa falando baseado em fatos, vamos trazer aqui uma reportagem, né? Na verdade, um estudo, não sei se todo mundo conhece, mas final de ano, a Robert Half lança um negocinho que chama a Guia de Salários. Cara, delicinha para quem é de RH, você que é de RH escuta a gente, lá dá para saber média salarial, fazer vários estudos. E para quem não é de RH, é sensacional, porque você consegue informações preciosas de, nossa, quanto que tá pagando para minha área? O que eu tenho que desenvolver? Então, a gente vai extrair muitas informações desse estudo aqui, vamos fazer um recorte para vocês conseguirem consumir esse conteúdo. Quer falar um pouquinho sobre a pesquisa, Bru? O que eu gosto muito, Alê, na pesquisa da Robert Half, é que não é somente os cargos e os salários, toma, se vira a informação para que você vai usar. Mas ela traz uma pesquisa muito mais concentrada, onde você consegue analisar também o que as empresas estão pensando para o próximo ano, o que as pessoas, os profissionais estão esperando. A gente sabe, já falou durante 2023 inteiro sobre quais são as tendências, o que as pessoas estão querendo, né? Que o mercado, quais são o comportamento do profissional no mercado que está mudando. Então a gente sabe que as pessoas estão com muito medo ali, né? Da falta de oportunidade de crescimento, as pessoas estão reclamando muito no mercado. A gente sabe da perda de flexibilidade, trabalho remoto, o modelo de trabalho está muito em questionamento. A gente tem episódios falando sobre o trabalho remoto, a gente tem um episódio falando também sobre a semana de 4 dias de trabalho, que surgiu aí também este ano. E nós temos também a questão da falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Todas essas questões apareceram na pesquisa, Lê. Isso é legal porque é algo que a gente está falando tanto, batendo tanto na tecla e as empresas estão começando a sentir. As pessoas estão cobrando esse novo comportamento, essa nova mudança, e isso aparece como tendência para 2024. O que vai ser feito com essa informação? Aí a gente já não sabe. Não, eu queria aproveitar e perguntar para você que está ouvindo, né? Aqui a Robert Half está falando, o que as pessoas querem é mais oportunidade de crescimento, elas estão sentindo falta disso, e não querem perder, né, a flexibilidade no trabalho e sentem falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E aí você que está ouvindo, comenta aqui no episódio, se você estiver ouvindo a gente aí no Spotify, vai lá no Instagram ou vai no Facebook e coloca nos comentários ou a gente conversa pelos stories. Você sente isso também? Porque, assim, é uma pesquisa que foi feita com um número de pessoas e o quão vocês estão se identificando com isso? Eu me identifico, porque se eu percebo que na minha carreira eu não tenho oportunidade de crescimento, eu não tenho flexibilidade no meu trabalho, eu não consigo equilibrar minha vida pessoal e profissional, eu vou repensar se aquele emprego, aquele trabalho é para mim. Justamente esse é o questionamento. Quando você começa a perguntar se aquele trabalho é para você, as empresas começam a sofrer com o quê? Que a gente sempre traz aqui, a dificuldade em reter os talentos. Que por isso que aí já adiantando, o RH é uma área que está em expansão, que está sempre ali em evidência
eficiência, porque precisa ter pessoas olhando e cuidando de pessoas, justamente porque as empresas estão perdendo os talentos e estão encontrando dificuldade de encontrar esses profissionais no mercado. E todas as informações trazem ali nessa pesquisa. Tem uma informação que eu quero até trazer aqui também, Ali, que é os fatores que determinam o aumento do salário na empresa. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Para quem está nos ouvindo, é importante você saber o que determina o teu aumento salarial. Então, o que as empresas responderam, o que as pessoas responderam. Isso é legal você saber, você pensar e você já planejar sua carreira pensando nesses quesitos. Então, 47% dos respondentes falaram que um conhecimento, uma especialização diferenciada faz com que as pessoas aumentem o salário. 44% a questão da performance e entregas constantes. Que você está entregando, que você está fazendo, os projetos que você está participando, entregando valor profissional. E 43% a experiência. Isso é ouro para a gente poder traçar um plano de carreira, um planejamento, não um plano, né? Mas um planejamento de carreira para o próximo ano que a gente quer porque alcançar. se você for perguntar pra gente, né? Você que tá ouvindo aí, o que faz uma pessoa ser promovida no trabalho? São esses 3 itens. Ter conhecimento e ser especializado. E a gente pode até voltar com um episódio, Bruna, porque esse ano eu fiz um projeto de como identificar talentos da empresa. O que faz uma pessoa ser talento, legal, né? Então é isso. A primeira coisa é você ser especialista em alguma coisa. A gente fala muito de carreira em T. Então, alguma coisa, eu sou super especialista e eu tenho uma noção de algumas outras coisas dentro da minha área. É isso que você faz você ser promovido. Você estar à frente de outra pessoa é você investir em formação acadêmica. A gente tem vários episódios sobre lifelong learning, conhecimento contínuo. É aquilo que você não perde. Segundo lugar, você tem entrega. Não adianta eu estudar e a minha performance não tem uma entrega constante. E é claro que a combinação dessas duas coisas é ter quilometragem, é ter experiência. Não adianta eu querer virar uma diretora de uma empresa com 2 anos de experiência. Ah, mas aí você está falando de meritocracia, as empresas não são meritocráticas. Aqui na minha empresa o diretor só é o filho do dono. Tem isso, esse recorte? Claro que tem. Mas sim, tem muita progressão de carreira. Eu conheço vários profissionais que começaram nas empresas como estagiário e hoje são diretores. Só que aí a pessoa está há quanto tempo nessa empresa? Ela está há 20 anos, ela está há 25 anos. Então, é muito fácil a gente falar, poxa, eu não cresci ou não tenho essa progressão, sendo que eu acho que isso vai acontecer em 1 ano e meio. Não vai. Para você virar um analista sênior, virar um business partner, por exemplo, qual que é a média de experiência? É 7, 8 anos. A Bruna conseguiu em 4, mas foi fora da curva, né? Foi muito investimento em conhecimento além da prática no trabalho. Então, eu tinha prática no trabalho, mas eu também estudei muito por fora, muitos cursos, para poder acelerar o meu processo. Outro momento eu conto isso, mas é importante ter o pezinho ali na realidade, no chão, para saber essas informações são relevantes? São, mas a gente também precisa entender a realidade de cada área, né, Ali? Acho que é importante a gente também falar para as pessoas que é importante você se aprofundar na sua área, como fazer para crescimento, além dessas informações da pesquisa. E aí, para fechar essas porcentagens, ele também responde uma pergunta, né? Como os salários devem ser reajustados em 2024? Uma das coisas que a gente viu esse ano foi muita redução de custo, orçamento nas empresas, layoffs. A gente teve um episódio falando sobre isso. Então, as empresas estão pensando assim, como que eu vou reajustar o salário dessa galera? Em primeiro lugar, é performance. Então, se você tem uma boa performance, as empresas querem realmente recompensar isso, 38%. Com 33%, as empresas falam, olha, a correção vai ser apenas na base da convenção coletiva. Então, se você não quer só ter o reajuste por conta da base da convenção, estuda, investe, faz boas entregas, porque as empresas elas estão preocupadas com isso. E em terceiro lugar, que aí eu acho que é o reajuste mais tipo black tem, é só reajustar a inflação. Então, veja, as empresas querem dar esse reconhecimento para os colaboradores, 38% querem reajustar baseado em performance. Então, olha como é importante ter uma boa performance e se desenvolver aí dentro da organização, né? E aqui, sabe o que eu acho importante? Me veio na cabeça? Muitas vezes a gente olha, 38% das empresas querem fazer um reajuste, né? Na verdade, desejam fazer esse reajuste base de performance, mas às vezes, óbvio que deveria vir delas, mas às vezes você pode tomar a iniciativa desde que você entenda o quanto você está entregando, o quanto você tem de performance. Então, se você já tem essa visão que as empresas, em primeiro lugar ali, remuneram, né? Aumentam o salário, reajuste de acordo com a performance, você sabe a performance que você tem muito bom argumento para poder fazer uma solicitação de aumento salarial. E a gente pode voltar com um episódio falando só sobre isso, né, Bru? Seria bem legal, Ale. Pedir um aumento, né? E aí, gente, não vou entrar no detalhe aqui, mas uma coisa que é fato é exatamente isso que a Bruna falou. Você tem que ir para uma conversa com números e dados sobre a sua
sua própria performance. Olha, eu tô entregando isso, eu fiz aquilo, mas acho que vale um episódio exclusivo de como pedir promoção, como pedir um reajuste e ser bem sucedido, né? E aí nós falamos também aqui na pesquisa sobre habilidades comportamentais. Olha isso, ali, em qualquer lugar que nós formos falar sobre carreira, sobre salário, habilidades comportamentais é sempre o top ali para poder falar, o topo, na verdade, porque a gente precisa falar das habilidades comportamentais, né? O Fórum Econômico Mundial sempre traz ali, as empresas falam muito, e a gente sabe que é uma demanda muito alta no mercado. E aqui, gente, eu vou fazer só um comparativo, porque a gente gosta sempre de trazer quais são as soft skills do Fórum Econômico Mundial, mas a gente trouxe aqui o recorte da pesquisa do Robert Half. Para vocês terem uma ideia, segundo a pesquisa da Robert Half, quais são as 5 habilidades mais importantes para o próximo ano? Em primeiro lugar, relacionamento interpessoal. Em segundo, visão de negócios, adaptabilidade, hands-on, que eu vou traduzir aqui, que é mão na massa, você tá ali ativo. E por último, inteligência emocional. Aí vamos comparar com o que o Fórum Econômico Mundial falou esse ano e a tendência é até 2030. Então, é claro que o ano que vem entra também. São mais 4 habilidades. Em primeiro lugar, tá inteligência emocional. A gente também tem pensamento analítico e crítico, saber trabalhar em equipe e criatividade. E eu acho que de todas essas daqui, a gente tem vários episódios do Foco, eu vou comentar rapidinho, mas a gente já tem relacionamento pessoal não, mas a gente tem pensamento analítico e crítico, a gente já tem um episódio só sobre criatividade, a adaptabilidade a gente tem que foi, né, como ser flexível e tudo mais. E aí eu acho que vale super a gente fazer um sobre inteligência emocional. Então, comentem aqui se vocês gostariam de um episódio de soft skill exclusivo para inteligência emocional, porque nas 2 listas apareceu, né? Quando você fala de hands-on, também pode levar como proatividade. Muitas pessoas acabam não entendendo muito bem o que é, mas quando você fala proatividade, a pessoa já entende ali qual que é essa característica, né? Esse comportamento que é tão importante nas organizações. São todas que a gente já havia comentado em algum momento, como o Ale falou, que a gente tem alguns episódios e tem algumas que a gente já tem ali os episódios também programados para o ano que vem. Mas se você souber também, ou se você achar, poxa, eu percebo no meu trabalho que essa habilidade comportamental é excepcional, que o profissional precisa ter, comenta aqui com a gente também, que é sempre bom a gente ouvir outras áreas para entender ali como que tá sendo a demanda. E posso fazer um comentário, Bru, sobre isso? Claro! A gente colocou uma lista de várias soft skills aqui. Não sai fazendo lista com 10 soft skills para você desenvolver em 2024. A gente aqui, dentro do Foca, nós temos uma consultoria e a gente atende mentoria e orientação profissional. E a maior erro que os meus mentorados e os meus clientes trazem é: Ale, eu tenho 10 soft skills para desenvolver, eu quero fazer todas. A pessoa surta, porque desenvolver habilidade comportamental é difícil, gente. É a mesma coisa, e eu falo isso para todo mundo. Você já fez ali a inscrição na academia para emagrecer, certo? Você já fez dieta? Me fala quantas vezes você tentou e não conseguiu. Com certeza várias. Porque é muito difícil mudar um comportamento. E aqui eu não falo com julgamento, com crítica, com nada. Eu só tô comentando que é difícil mudar algum hábito. Senão, gente, cara, o mundo ia ser muito mais fácil. Mas é difícil. E aí a gente coloca assim, eu quero relacionamento interpessoal, eu quero adaptabilidade, negociação e criatividade. Será que em um ano você vai conseguir desenvolver 4 soft skills? Então, menos é mais. Nessa viradinha de ano, já que você está olhando para o seu planejamento para 2024, faça listas pequenas, realistas, metas tem que ser smart, lembra disso. Faz pouco, mas faz até o final. A galera faz a mesma coisa com curso, né, Bru? Coloca, eu vou fazer 10 cursos o ano que vem. Chega agora, novembro, dezembro, não fez nenhum. Eu sou mais esperta. O que eu faço? Eu coloco um curso por ano. Eu coloco uma soft skill. E a Bruna me ensinou isso, né? A gente tem uma palavra que a gente começa o ano e aquela palavra vai guiar aquele ano da gente. Então, gente, escolhe uma soft skill, escolhe um curso. Não sai fazendo um monte de coisa, porque senão no final você tem uma coisa chamada frustração, que é colocar mais do que você consegue fazer e depois no fim você não faz nada. Essa da palavra é muito forte pra mim. Eu já uso há anos e super funciona. Eu sei que você testou, espero que tenha dado certo, Ale. Eu vou ser honesta que nesse momento, se você falasse qual que é a sua palavra, eu lembro que eu coloquei esse ano, se eu não me engano, foi equilíbrio. Boa. Eu acho que foi isso. De certa forma, você tá trabalhando aqui no Foco, a gente tá trabalhando muito essa questão do equilíbrio vida pessoal e profissional. Porque a gente, né, aqui, a Bruna depois... Gente, vocês estão ouvindo esse episódio? Aguarda o episódio final, que a Bruna vai contar todo o ano dela. Já dou um pequeno spoiler do próximo episódio, que a gente vai fechar o ano. A gente vai entrar de férias. Então, a gente sempre faz o fechamento do ano, né? Eu ainda tô no CLT, a Bruna tá fazendo a transição. Foi um ano de muita mudança. Mas sim, agora, em novembro, eu consigo falar que eu realmente dei uma organizada. A gente deu uma reestruturada em muita coisa, delegou várias coisas. Porque senão a gente trabalha 24 horas por dia, né,
né, Bru? É muita coisa, não dá? A gente trabalha muito coisa. É muita coisa, né? E a gente trabalha com gosto, né? Só que a gente precisa ter um limite. Exatamente. Por mais que você goste do que você faz, quer fazer muito mais, você precisa equilibrar com outras partes da vida. Um exercício muito bom, uma ferramenta é a roda da vida. Você consegue ter a visão macro ali da tua vida pra entender quais são as áreas que estão demandando mais atenção. Esse exercício é ótimo. É muito bom. Depois a gente comenta um pouco mais com vocês, traz também as ferramentas. Se você quiser, comenta que você gostaria, pede pra gente. A gente tá sempre disponível pra falar com vocês. Mas eu queria voltar um pouquinho quando fala de habilidades comportamentais, pra dar uma dica. Qual que é a dica, né? Poxa, eu preciso desenvolver a comunicação, relacionamento interpessoal. Se coloque em situações. Então, se coloque, porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade, a gente foge muitas vezes, né? Então, se você tem um evento, você pode estar presencialmente, você pode estar lá conversar com as pessoas, ou se você tem alguma apresentação para o teu chefe, por que não mostrar para ele em outro formato, um formato que seja de vídeo, que seja um material que você preparou e vai apresentar os dados, para que você seja obrigado a estar na situação para você desenvolver. Então, essa é a principal dica para você levar para o ano que vem. Não adianta você ter um monte de livro, tô apontando aqui pro meu livro, se vocês estão ouvindo a gente no Spotify, vocês não estão vendo, mas a gente coloca cortes lá no nosso Instagram. De novo, vai lá, @foca no trabalho. Não adianta ler um monte de livro e não colocar em prática. E você leu a teoria da comunicação. Se você não treinar a comunicação, porque a galera manda nesse feedback pra gente. Sim. Nossa, meninas, adoro podcast. A gente adora feedbacks, mandem mais. Nossa, vocês falam tão bem. É tão bacana. Por quê? Porque a gente grava episódio a cada 15 dias, a gente grava vídeo todo dia, a gente tá todo dia nos stories. É só assim que desenvolve. Se você pegar a Alessandra de 10 anos atrás, eu não me comunicava como eu me comunico hoje, e daqui 10 anos eu vou olhar pra trás e falar, nossa, como eu melhorei. É aquela melhoria contínua. Aí vamos falar dos setores, Bruna, que eu acho que a galera tem muita dúvida. Quem tá fazendo a primeira escolha, eu tô prestando vestibular, tô escolhendo uma carreira, ou quer fazer uma transição, ou já escolheu a sua graduação, mas não sabe o setor. Eu vou reforçar. Aqui no Foca, uma das coisas que a gente faz, que é o que a gente mais faz hoje em dia, a gente passou, né, numa transição de ajudar muita gente com recolocação. Hoje o nosso foco é mentoria de carreira e orientação profissional, e aguardem, que 2024 vai ter novidades, mentorias em grupo. Não queria, já vou jogar um negocinho aqui, porque nossa agenda é limitada. Então a orientação a gente consegue fazer individual, mas a mentoria a gente vai fazer coletiva, que é escolher quais setores estão em ascensão. E eu vou fazer uma pergunta para você, Bruna, porque eu sei que você vai responder de forma primorosa, porque a gente teve essa conversa. Eu posso escolher a minha carreira baseado em algum setor que está em ascensão? Você pode utilizar como uma ferramenta de pesquisa, né? Então, mas não somente ela. Você não precisa somente, olha, o jurídico está em ascensão, eu vou fazer direito, porque você não sabe como está daqui 5 anos, que é o tempo da sua graduação. Então, você precisa unir habilidades, interesses, mercado, como que está o mercado, e fazer a sua escolha. Não adianta você só olhar mercado, ou você só olhar o interesse, ou só olhar as suas habilidades, não olhar o mercado. Precisa ter um conjunto de informações para você tomar uma decisão. A decisão sempre precisa ser baseada nesse conjunto, habilidades, interesses e o mercado de trabalho, que está em ascensão ali no mercado. Lembrando que o mercado sempre é dinâmico, então é importante a gente sempre pensar nesses pontos, que é o que a gente trabalha muito na orientação profissional, né, Lê? A gente tem um método chamado Farol, que basicamente são outras letrinhas para a mesma estrutura, mas é um processo, né, de autoconhecimento, aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu busco. Eu olho para fora, vejo o que o mercado tem, mas a principal tomada de decisão ela é composta por uma série de variáveis. Se escolher somente pela ascensão, você cai num problema. Se escolher só porque você gosta, beleza. Eu acho que você tem que gostar do que você faz. É muito arriscado. Porém, mesmo você amando o que você faz, você trabalha pra caramba. Então, não adianta você também romantizar a carreira. Então, tem que ver uma tendência. A gente trabalha numa sociedade capitalista. Então, a carreira, ela paga bem. A gente teve uma conversa muito boa com uma psicóloga, né? A Lívia, beijo, Lívia. Que ela fala, eu sou orientadora profissional, sou psicóloga, mas eu quero dinheiro também. Então, o que dentro da psicologia eu teria rentabilidade? E não tem problema nenhum a gente assumir isso pra gente. Mas vamos aos setores em ascensão, que a gente tá falando aqui e não vai falar dos setores. Eu vou comentar, eu vou falando e a gente comenta da nossa opinião depois no final. Então, setores e áreas em ascensão. Engenharia, mercado financeiro, a área mais querida por nós, recursos humanos, a área de people, marketing / vendas e jurídico, tecnologia, e aí entra ali, não sei se está na ordem aqui, mas entra também seguros, que são áreas meio que base, né, do mundo corporativo. Não vi nada muito curioso. Na lista da Robert Half, a gente vai comentar nos stories, então vocês precisam ir lá nos stories, a gente vai linkar nos stories uma outra reportagem que traz os
cargos. Então não vai dar pra gente comentar um a um, porque aí a gente pegou um outro artigo que pega, olha, setores de engenharia, quais são os cargos? Eu vou trazer só como é que fala? Um spoilerzinho para vocês entenderem qual que é a dessa aqui. Então, por exemplo, engenharia. Você quer fazer engenharia, mas quais são os cargos em alta para 2024? Então, aqui, segundo o guia de carreira, é gerente de supply chain, gerente de projetos, gerente de produção, especialista em ESG. E aí a gente vai comentar no detalhe lá nos stories. Então, segue a gente, @Foca no Trabalho, para você entender quais são. Vamos comentar, então, os setores? O que você acha? O setor de engenharia em primeiro lugar e tecnologia ali na meiota pro final. Eu achei que estaria tecnologia em primeiro lugar. Eu achei que dos outros anos, tecnologia deu uma caída, tá? Engenharia, eu entendo, Ale, que essa questão de agronegócio tá crescendo muito. Não sei se você vem percebendo isso, mas a movimentação de agronegócio vem crescendo bastante. Acho que ganhou bastante espaço. Não vejo engenharia como engenharia civil. Não sei. Até que quando você pega aqui os cargos, é gerente de projeto de produção. E aí tem justamente a área de SGI, que é a área de governança? Social, governança e ESG, desculpa. E ESG, que é Environment, governança e Social. Então, você tem, assim, a formação de engenharia é uma formação muito robusta. Então, você tem engenheiros elétricos que são desenvolvedores. Então, eu acho que é nesse caminho. Mas, realmente, me surpreendeu que tecnologia não está no primeiro lugar. Porém, né, a gente está percebendo o aquecimento. E acho que é legal comentar, a gente falou disso no episódio, né? Esse ano, o mercado de TI teve uma retração de 4%. Então, isso é muita coisa. Quantos serviços cresceu, né? Então, prestação de serviços cresce, por isso que você tem, por exemplo, muitas áreas aqui de RH, que toda empresa precisa, enfim. E aí, eu acho que seguros também cresce por conta de dados, né? Dados é uma área que cresceu bastante, aí seguros talvez puxe aqui. E mercado financeiro também vem acompanhando a economia, né? Então, eu acredito que tem ali uma tendência maior para o ano vem, essa expectativa, né? De que ano vem tenha uma melhora na economia. Então, o mercado financeiro acaba crescendo também. Mas o que eu acho bacana aqui, eu até li uma outra pesquisa que era da Poema, fala sobre comportamento do consumidor. Eles falam sobre quais são as tendências de comportamento do consumidor que vai impactar diretamente nas empresas e isso impacta nos setores, nas áreas e nas oportunidades para os profissionais. Então, eles falam sobre a sustentabilidade, a questão do consumo, que lá na pandemia, lembra quando a gente falou que, nossa, surgiram várias vagas, várias oportunidades para atuar em e-commerce, canais digitais e tudo mais, porque a galera estava comprando muito agora mais não digital. Tá mais tanto, né? Agora não estão. Agora serviços e produtos são mais físicos, muito mais entrega. O consumidor, ele prefere ir na loja comprar, ele prefere ter essa compra mais física, né? Então, isso acaba impactando também nas áreas que vão fazer a contratação. Que vai empregar mais gente. Faz todo sentido. Exatamente. Né? Faz total sentido. O que as pessoas estão né? consumindo entra aí no viés. E aí eu queria ouvir de vocês. Essas áreas estão no radar de vocês? Vocês estavam pensando em atuar, em migrar para essas áreas? E eu queria também conhecer quem são vocês, os nossos ouvintes. Então, mandem as suas histórias. Você está na primeira escolha, você já tem uma carreira. A gente conversa bastante com vocês nos stories, por isso que eu reforcei bastante. Segue a gente, @Foca no Trabalho. E aí a gente depois, Bru, a gente precisa escutar esse episódio no final de 2024 para ver se a gente acertou ou não e a gente arremata na finalização do ano, porque a gente não fez isso. A gente gravou e aí a gente escuta na hora, sobe e eu preciso reescutar o de 2023 para ver se a gente acertou, se a gente errou e aí a gente vê como é que foi o ano. A gente deixar esse comparativo. Gente, se você tá conhecendo Foca pela primeira vez, compartilhe com um amigo. A gente quer muito aumentar a nossa podosfera e chegar a 5.000 seguidores lá no Instagram. Então vai lá no Instagram, segue a gente, curte a página. A gente cria vários outros conteúdos em vídeo, carrossel e a gente conversa muito pelos stories, por isso que eu tô reforçando bastante. E lá no LinkedIn, é só me procurar Alessandra Foca no Trabalho ou Alessandra Falsarella, vocês me encontram também. E não ficar com o ranço do LinkedIn, né, Bru? Pelo amor de Deus, LinkedIn é importante pra carreira. Vão lá, façam o LinkedIn de vocês e adicionem a gente também por lá. Não é só porque nós somos de RH que nós gostamos do LinkedIn, é porque realmente é uma ferramenta que tem um mar de possibilidades e as pessoas não sabem utilizar da forma correta. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Inclusive, se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou em todas as redes do Foca, @Foca no Trabalho. Entre em contato com a gente, comenta, manda feedback, a gente adora conversar com vocês, estamos disponíveis para ouvir, para pegar histórias, para compartilhar e para trazer quanto mais informações aqui para vocês, melhor. E eu queria muito, muito, muito no ano que vem, gente, colocar aqui uma área no final só lendo os comentários de vocês. Então, quanto mais vocês comentarem as dúvidas, eu queria muito no final de cada episódio
pode colocar dúvidas de comentários. E a gente consegue fazer um compilado dentro do podcast. Então comentem, compartilhem, segue a gente para você não perder nada. A gente ainda tem mais um episódio ainda esse ano em 2023, então a gente não vai se despedir ainda. A gente se vê daqui 15 dias para fechar o ano e fazer um balanço, né? O Foca Awards que a gente faz todo final de ano. Então até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.